nada faltando, nada quebrando, tudo no lugar, nada fora do lugar. Eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. Deus tem uma palavra para ministrar o teu coração, a tua vida. Nós queremos avisar que hoje nós temos a cantina em prol do Metanoia pela égua, né? Ajuda a cantina, não vai de barriga vazia para casa, enche a sua barriga, vai ser bênção. Metanoia Mulheres, R$185, o preço não paga o retiro, nós estamos fazendo um preço especial, né? Inscrições ali atrás com a Tarine, com o Frederico, com a Camila, em nome de Jesus. O intercâmbio, R$50 para Cachoeiro, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vocês estão com frio? Se puder diminuir um pouco, aí eu estou vendo o pessoal meio com frio, tem muito. A gente dá uma regulada aí, colocar um 23 no ar, né? Porque a gente quer fogo, amém? Fogo de Deus, amém? Livro de Jó, capítulo 1. Diz a palavra do Senhor dessa maneira: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Nasceram 7 filhos, 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e eram também numerosos o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior. Repita comigo: este homem era o maior de todos os do Oriente. Verso 6 diz: no dia em que os filhos de Israel, um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com a sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos. De carabachuri cantarabachuri andarabachei. De combeneharabachuri canto necabanai. Ori canto meneplai xericanto necai. Deus, a tua igreja está aqui neste lugar. Tu és o Santo de Israel. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Deus que é a nossa bandeira, Deus provedor, Deus que cura, Deus que liberta. Senhor, nós queremos apresentar a tua igreja nesta noite, a tua igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus. Pode estar algo quebrado
pode estar algo faltando, pode estar algo fora do lugar, mas o Senhor é general de guerra, já está neste lugar. Meu Deus, o Senhor vem entrar nesta vida, o Senhor vem entrar nesta casa, o Senhor vem administrar, Senhor, meu Pai, que tudo venha a ser agora consertado, meu Deus, nada venha a faltar, e tudo venha a ser restaurado, colocado no lugar, para a honra e glória do teu santo nome. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, fique à vontade neste lugar, passeia neste lugar, age neste lugar, movimenta neste lugar, de maneira poderosa, em nome de Jesus, amém? Só vou pedir os irmãos do som, se puder diminuir o teclado que está saindo no meu retorno aqui, em nome de Jesus. Pessoal do som, se puder fazer isso. Sabe, querido irmão, nós estamos numa jornada, numa campanha. O tema dessa campanha: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Na realidade, tem trabalhado esses três temas como shalom. A palavra shalom significa paz. Nós sabemos muito bem, mas eu tenho outro significado sobre essa palavra shalom, querido. Na verdade, essa palavra shalom, ela vem da cidade de Salém. Quando Abraão ele sobressai contra 4 reis, ele encontra o sacerdote chamado Melquisedeque, sacerdote da cidade chamada Salém, que posteriormente vai ser chamada Jerusalém, cidade da paz. Sabe, querido, mas além disso, a cidade de Salém, ela tinha esse nome simplesmente porque lá em Jerusalém existe 3 vales principais: o vale do Cedro, dos filhos de Inom, que é o vale da morte, da sombra da morte, e outro vale também, queridos irmãos, que chama Tiro-Peor. 3 vales principais. Só que esses 3 vales, eles formam uma letra no hebraico chamada Shin. Esta letra é a letra que significa o Shalom, a paz. Hoje nós temos aviões, nós temos drones, nós temos forma de fé, mas alguém olhou lá de cima e falou: olha, há uma descrição dessa letra que significa paz, que significa Shalom. Quando o crente cumprimenta outra paz do Senhor, o crente está dizendo Shalom. Shalom, na realidade, querido, não é simplesmente paz. Quando eu estive lá em Israel, o guia falando sobre essa palavra Shalom, sobre essa palavra paz, e ele estava falando: olha, essa palavra é uma figuração, não é só uma tradução de paz. Imagine você uma fazenda, e dentro dessa fazenda tudo acontece em plena ordem, tudo acontece em todas as áreas perfeitamente. Sabe, querido, nada descreve esta palavra Shalom como a vida de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha bois, Jó tinha camelo, Jó tinha uma esposa maravilhosa, Jó tinha honra, Jó tinha reconhecimento. Mas um dia, querido, houve uma festa no céu, e Satanás foi naquela festa. Verso de número 6 diz: um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com ele. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens?
Satanás respondeu e disse: de rodear a terra, de passear por ela. Naquele momento então, Deus chega para Satanás e fala: você tem visto o meu servo Jó? Homem reto, homem temente, homem que se desvia do mal. Sabe, querido, presta atenção, que neste momento aqui, Deus está tendo o orgulho de falar do servo dele. Jó não era qualquer um, Jó não era qualquer pessoa. Jó, ele era um servo tão diferenciado, que Deus se encontrou com Satanás e falou o seguinte: olha, você rodeou a terra, você tem visto o meu servo Jó, homem reto, temente, que se desvia do mal. Vocês estão comigo? Pode deixar o teclado aí, querido. Hoje eu estou com dificuldade de concentração. Vocês estão comigo, amém? Imagine, querido, Deus, ele tem orgulho. Deus, ele tem orgulho nesse momento de falar: olha, tem visto o meu servo Jó, homem reto, temente, que se desvia do mal. Satanás então, ele coloca uma inquietação. Satanás fala: mas também, Senhor, tudo que ele tem prospera, tudo que ele tem vai para frente, tudo que ele tem acontece, porque na realidade Jó, ele era fiel a Deus, e Deus ainda mais fiel para com a sua vida de maneira poderosa. Por isso, querido irmão, o que nos chama a atenção nesse momento é que Satanás, ele começa a questionar Deus e a questionar a adoração de Jó. Satanás começa a falar com Deus o seguinte: olha, ele só te adora por aquilo que o Senhor faz, ele só te adora porque o Senhor enriqueceu, o Senhor deu belos filhos, filhas, o Senhor deu boi, o Senhor deu nome, o Senhor deu honra, e ele só te adora por causa disso. Não é à toa, querido irmão, que quando você chega no verso de número 10, fala o seguinte: acaso não cercasse e concebe a ele a sua casa e tudo que ele tem? A obra das suas mãos o abençoaste. Percebe, querido irmão, que Satanás coloca para Deus o seguinte: ele só te adora porque o Senhor cercou a fazenda dele, o Senhor cercou a casa dele, o Senhor cercou tudo que ele tem, e tudo que ele tem, ele prospera. A sebe significa uma cerca viva, a sebe significa uma cerca de espinhos que é traçado um com o outro, que ninguém consegue romper. E na realidade, querido, há uma guerra espiritual que constantemente acontece nas nossas vidas. O Senhor, ele cercou a sua casa, a sua família, não simplesmente com uma cerca de espinho, mas a palavra de Deus nos diz em Salmo 34, verso 7: os anjos do Senhor acampam-se ao seu redor e o livram. Você está protegido por Deus. Você é protegido por Deus, mas além de você ser protegido por Deus, a sua casa, os seus bens, tudo que você tem é protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Satanás não pode tocar. Repita comigo: Satanás não pode tocar naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou, na minha essência. Ele não tem poder para tocar naquilo que eu tenho, porque tudo aquilo que eu tenho foi dado pelo Deus Todo-Poderoso. Mas em contrapartida, querido, só tem duas formas de Satanás tocar naquilo que é seu. A primeira forma é o que estava acontecendo na vida de Jó. Deus permitiu. Quando Deus permite, querido, não tem o que fazer. Deus permitiu e pronto.
Deus permitiu Satanás ir lá, e Satanás foi e tocou na vida de Jó. A outra forma é quando você permite através de uma brecha. O que é uma brecha, querido? É um pecado que você acaba convivendo com ele. Na realidade, você é pecador. Na realidade, eu sou pecador, nós somos. Uma coisa é quando eu peco, por um erro, por uma falha, por um vacilo. A outra coisa é quando eu começo a relacionar com o pecado. O pecado parece ser um casamento. O pecado parece estar comigo ali, e eu começo a conviver. Às vezes é uma pornografia, às vezes é uma ação do adultério, às vezes é uma compra que eu não pago, às vezes são situações que eu vou fazendo, e essas situações vão deixando brecha na minha vida. E aí, querido irmão, não tem jeito, é uma legalidade. Repita comigo, é uma legalidade. Essas portas precisam ser fechadas. Só podem ser fechadas através da minha santidade para com Cristo. Jó era homem reto, era homem íntegro, era homem temente ao Senhor. E eu preciso ser como Jó foi perante Deus. Você está entendendo? Amém? Sendo assim, querido irmão, Satanás ele não entra no improviso. Satanás ele vai fazer uma estratégia. De repente Deus aponta o servo dele. Jó é o melhor servo que eu tenho na face da terra, homem reto, temente, que se desvia do mal. Você viu Satanás? Ele fala, mas ele só faz tudo isso por aquilo que o Senhor dá. Então Satanás ele vai começar a tocar em algumas áreas vitais na vida de Jó e na vida humana, a área que nós precisamos. A primeira área que Satanás toca é na área financeira. Verso de número 14 diz o seguinte: então veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavraram, as jumentas paciam junto a eles, e de repente deram sobre ele os sabeus, e levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer já nova. Falava este comigo, quando veio outro, disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas dos servos e consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este comigo, então veio e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, e deram sobre os camelos, e levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer as novas. Sabe, querido irmão, o que está acontecendo aqui? Satanás ele foi lá e tocou na área financeira de Jó. Às vezes, querido, nós estamos relacionando com Jesus, e às vezes nós temos preocupação de falar sobre dinheiro, preocupação sobre falar de riqueza, preocupação sobre falar de prosperidade. Nós achamos, querido irmão, que Deus nos fez para penar, Deus nos fez para sofrer, e por isso muitas vezes inculcaram na nossa mente que ser pobre, ser falido, sem dinheiro, desempregado, isso é nobre diante de Deus. E nós vemos que não, querido. Jó era um homem reto, temente a Deus. Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, e de um dia para a noite ele acaba perdendo completamente tudo. Satanás muitas vezes, querido, ele vai se levantar para tentar apagar a tua honra. Para apagar a tua honra, o que ele vai fazer? Ele vai tocar na sua vida financeira, ele vai trazer descontrole financeiro, ele vai trazer insegurança financeira. E de repente, querido irmão, você já não tem aquela paz, de repente você não tem aquela alegria, de repente você está vivendo a sua vida, e a sua vida está completamente preocupada, porque você não sabe do dia da manhã. Não é fácil dever, não é fácil, querido. Quem é honesto como cobrador bate na porta da casa. A
pessoa se treme. Por quê, querido? Porque na realidade, nós somos crentes, servos de Deus. Nós prezamos pela honestidade, nós prezamos pela honra. Quando nós ficamos endividados, nós nos preocupamos fora do comum. Por quê? Porque nós conhecemos quem é Deus nas nossas vidas e nós nos comprometemos em falar de Deus e ser honesto diante da sociedade. A estratégia que Satanás usa é tocar na vida financeira. Vocês lembram lá no Egito? Quando eles estavam saindo do Egito, Satanás fala assim: olha, vocês podem ir, mas vocês vão deixar os seus gados, vocês vão deixar os seus bens e vocês vão deixar a sua criança. Por quê? Porque naquele momento ali Faraó representava o diabo, e o diabo ele sempre esteve de olho naquilo que você tem. Por quê? Porque na realidade aquilo que você tem dá testemunho para os outros que você pode conseguir avançar. Por isso que às vezes uma pessoa vem testemunhar: olha da onde eu saí, olha de quem eu era e olha o que Deus fez na minha vida. Sabe o que essa pessoa está dizendo? O Deus que fez a minha vida é o Deus que pode fazer na sua vida. Você vai ter condição de prosperar, você vai ter condição de ter o seu carro, você vai ter condição de comprar a sua casa, você vai ter condição de ser alguém na face dessa terra. Você acha que o diabo quer ouvir isso? Você acha que o diabo quer ouvir isso? Não, querido irmão, porque muito lá atrás botaram na cabeça dos crentes que ser miserável era bom. E na realidade, querido irmão, prosperidade é falta de necessidade. Fala assim: prosperidade é falta de necessidade. Eu preciso que Deus venha me honrar na área financeira, para que eu venha ter testemunho para levantar outras pessoas a viverem aquilo que eu estou vivendo diante de Deus. Por isso, querido irmão, que é importante você devolver o dízimo, porque é a maior arma de Deus contra uma vida falida. Porque o dízimo é o do Senhor, é uma devolução, e quando você devolve, a palavra de Deus fala que o Senhor guarda e amarra o devorador para que não toque nas suas finanças. Quem é esse devorador? Satanás, o diabo. Então Satanás ele toca aqui na vida de Jó, e de repente Jó é o homem mais rico e ele acaba falido do dia para a noite. O segundo ataque de Satanás é praticamente na área familiar. Verso de número 18 diz assim: também este falava comigo quando veio outro e me disse: estando os teus filhos, as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre eles e morreram, só eu escapei para trazer as novas. Você percebe que agora Satanás não está tocando mais nas finanças, Satanás está tocando na família, Satanás está tocando na vida dos filhos. Os filhos de Jó estavam se alegrando na casa do irmão mais velho, ali fazendo festa, e de repente há um vento que bate na comieira da casa, o telhado da casa cai e acaba matando ali os 7 filhos e as 3 filhas de Jó. Sabe, querido irmão, preste atenção. Satanás ele veio para matar, para roubar e para destruir. Satanás ele ataca não de uma forma, de qualquer maneira, no improviso. Ele usa estratégia, e nós precisamos conhecer essas estratégias para entender de que Deus ele zela por nós, para entender que a sua família é de Deus, a vida do seu filho é de Deus. Imagine, querido irmão,
Jó, ele consagrava os seus filhos ao Senhor. Jó, ele não tinha certeza se os filhos tinham pecado, e ele toda manhã fazia sacrifício consagrando os seus filhos ao Senhor. E mesmo ele consagrando os seus filhos ao Senhor, Satanás vai e toca na vida dos filhos. De uma vez só, 7 filhos e 3 filhas morrem. Imagine o desespero desse pai, imagine o desespero dessa mãe, ter que fazer um dos maiores velórios, seus 10 filhos mortos. E essa guerra foi uma guerra espiritual, foi uma batalha espiritual. Jó não estava sabendo o que estava acontecendo no céu, apenas Deus sabia, apenas o diabo sabia. Jó não estava sabendo que naquele momento Satanás escolheu ele para tentar contra a sua vida, sua casa, seu lar. Sabe, querido irmão, se há algo muito importante na tua vida, chama-se filho e filha. Porque a palavra de Deus fala que o seu filho, a sua filha, é herança do Senhor na face dessa terra. E às vezes nós não paramos para consagrar os nossos filhos. Às vezes nós não paramos para entender o que Deus quer que nós façamos. Ele usa a estratégia. O que adianta você chegar lá no céu, entrar no céu e saber que o seu filho não entrou? O que vai adiantar de você chegar no céu e saber que os seus filhos ficaram? Mas por que os seus filhos ficaram? Porque na verdade você achou que não era a sua responsabilidade. E eu quero falar uma coisa para você nesta noite. Seu filho não nasceu para ser lançado para o mundo. Seu filho, sua filha não nasceu para ser um instrumento na mão de Satanás. Seu filho nasceu para glorificar o nome do Senhor. A sua filha nasceu para glorificar o nome do Senhor. Pai, não abre mão do seu filho. Mãe, não abre mão do seu filho. Esposo, não abre mão da sua esposa. Não abre mão do seu casamento. Porque a família é uma instituição de Deus. A família é uma instituição divina. E muitas vezes Satanás, que veio para matar, para roubar, para destruir, tem destruído casas, porque as pessoas não têm parado para perceber que está havendo batalha no céu. Jó não sabia o que estava acontecendo. Jó não via Satanás. Jó não via Deus falando. Mas havia batalha no céu. E batalha no céu, querido, só entendem aquele que é sensível a ver as coisas celestiais. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta não é contra o irmão, contra a irmã. Não, a nossa luta é contra a potestade e os dominadores desse século tenebroso. Às vezes você não entende. Às vezes você está brigando com a sua esposa. Às vezes você está brigando com o seu esposo. Às vezes você está discutindo com o seu filho, de mal com o seu filho, achando que isso vai resolver. E Satanás, ele está rindo. Porque você não está entendendo que a batalha está acontecendo no céu. Não é contra o seu filho, não é contra a sua filha, não é contra o seu parente, é contra Satanás. E Satanás nós vencemos, jejum e oração e tapa na cara do cão. Satanás nós vencemos com oração, mas Satanás também nós vencemos com a sabedoria do alto. Tem muita gente que está sendo tola, porque não está entendendo, querido, que nós ganhamos a guerra através da oração, do jejum, da consagração, da visão espiritual. Nós ganhamos a guerra, querido,
quando nós temos entendimento de onde está vindo o ataque, e o ataque muitas vezes está vindo das regiões celestes, onde habita demônios, anjos. Não dê vitória ao diabo, não abra mão da tua casa, não abra mão do seu filho, não abra mão do seu casamento, porque há um que tem guerreado por você, que é o Deus Todo-Poderoso. Satanás, ele vem com dardos inflamados do maligno, mas Deus lhe dá o escudo da fé. Nenhuma seta do diabo vai te atingir, e todos os dardos inflamados do maligno serão apagados em o nome do Senhor Jesus. Levante sua mão para o alto e fale assim: a minha casa, a minha família, o meu cônjuge, os meus filhos pertencem ao Senhor. Eu passo a ter a responsabilidade de consagrar a minha casa, a minha família, o meu casamento e principalmente a vida dos meus filhos ao Deus Todo-Poderoso. Se estiver nas mãos do Senhor, estará guardado, estará cuidado. A mão do Senhor protege e livra de todo mal. Se você crê, tem uma salva de palmas ao Senhor, ao Deus que é poderoso, ao Deus que é santo, ao Deus que é digno. Aleluia. Mas ele não para, ele é sujo, ele é imundo, ele é cruel. Quem, pastor? Satanás. Diz agora no verso de número 21, verso 20: Então Jó se levantou, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e lançou-se por terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe, querido, entenda isso. Imagine um homem perder 7 filhos, 3 filhas. Imagine um homem perder os seus bens, perder tudo que ele tinha. E a Bíblia fala o seguinte: que mesmo Jó perdendo tudo, ele não se revoltou contra Deus. Sabe, querido irmão, tem muita gente se revoltando contra Deus por pouca coisa. Eu perdi isso, eu vou sair da igreja. Aconteceu isso, eu estou com raiva de Deus. Eu vou beber, eu vou cheirar, eu vou fumar, eu vou me prostituir, vou agarrar todas, vou fazer isso. Não, querido irmão, não é assim que se vence a luta espiritual. Não é assim que vence a batalha espiritual. É com jejum, é com oração. Sabe, querido irmão, Satanás, ele tem que ouvir uma afirmação de fé tão forte feito para o Jó. Jó perde os seus filhos, Jó perde os seus bens, e ele, sem saber que Satanás estava ouvindo, sem saber que Deus estava ouvindo, sem saber que tinha alguém ouvindo, ele testifica algo para Deus: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tirou, e bendito seja o nome do Senhor. Pode adorar o Senhor, não é pastor de fora não. Tem gente que não entende isso. É Jesus que está aqui. Sabe, querido irmão, Jó, ele certifica, ele não se rebela contra Deus.
ele não se revolta contra Deus, ele não vai contra o Senhor, mas ele reconhece que Deus é sobre tudo, sobre todos em sua vida. Sabe, querido irmão, você acha que Satanás parou por aqui? Não, Satanás ele vai mais longe. Diz o texto que ele volta lá na presença de Deus, capítulo 2, verso 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás: de rodear a terra, de passear por ela. Deus agora mais orgulhoso fala, perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha como Jó já foi elevado. Antes era homem íntegro, reto, temente. Agora Deus está falando o seguinte: olha, depois dessa afirmação de fé, eu posso dizer que não há ninguém semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, ele conserva a sua integridade. Embora você, Satanás, incitasse contra ele para o consumir sem causa, Satanás ele não para. Verso 4: Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida, não pela sua dor, querido. A pior coisa que existe para um ser humano é a dor. Imagine você, querido. Quem sofre da coluna aqui, levanta a mão. Tem alguém que sofre? É fácil sofrer da coluna? Eu estava jejuando 7 dias semana passada, e de repente, quando você passa do 3º dia, o seu corpo começa a formar um metabolismo, já que não tem comida, ele começa a tirar a proteína da sua própria gordura. Mas além de tirar da gordura, ele tira dos ossos também. E aí a coluna doía, não achava posição. Eu sabia que era por causa do jejum. Ficava da cama de um lado, ficava na cama do outro. E eu não sofro de coluna. A dor era como se algo estivesse sugando ali, né, os ossos. Doía demais. Agora você imagine, querido, Jó, ele foi acometido de câncer, da planta dos pés, o alto da sua cabeça, tumores malignos, interno e externo. Olha o que diz o texto, verso 7: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó, sentado na cinza, tomou caco, talvez um caco de telha, e começou a raspar-se. Olha a situação deste homem, olha a calamidade deste homem agora. Meu filho, minha filha, pode ser o homem mais rico, ele vai dar todo o seu dinheiro, ele vai dar toda a sua riqueza para aliviar a sua dor, porque a dor leva ao desespero. Nós, seres humanos, não fomos feitos para suportar a dor, não fomos feitos para suportar a doença, não fomos feitos para sofrer, querido irmão. Jó estava sofrendo daquela maneira terrível. Quando você vai no capítulo 17, você vai ver a verdadeira situação de Jó. Ele pega os cacos e começa a raspar as suas feridas, as suas chagas. A sua mulher olha, aquele homem que já foi bonito, que já foi rico, que já foi admirado, que já foi exaltado por pessoas. Aquela mulher olha para ele e fala: larga de ser besta, homem. Você ainda continua sendo fiel a esse Deus. Esse Deus te fez sofrer.
Você serve esse Deus. Olha o que aconteceu na sua vida. Você perdeu suas filhas, você perdeu seus filhos, você perdeu os seus bens, você está na sarjeta, homem. Olha, homem, porque você continua adorando esse Deus. Olha o que esse Deus fez contigo, olha o que esse Deus proporcionou a você. Mas Jó, ali sentado, ele fala: mulher, você fala como uma louca, você fala como uma tola. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, e eu continuo louvando ao Senhor, não por aquilo que Ele me dá, por aquilo que Ele me abençoa. Eu continuo exaltando a Ele por aquilo que Ele é. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua me amando, Ele continua estando comigo. Deus continua sendo Deus. Não há afirmação mais maravilhosa na Bíblia do que Jó naquela situação. Sabe, querido irmão, por que você serve o Senhor? Por causa dos milagres, por causa das bênçãos, mas por aquilo que Ele é. Ele continua sendo Deus. Está difícil, glorifique. Perdeu os bens, glorifique. Perdeu o casamento, glorifique. Está passando pela moenda, glorifique, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. Talvez você tenha perdido a batalha, mas ainda não perdeu a guerra. E a última área é a área dos relacionamentos. Diz o texto do capítulo 2, verso 9: então a sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Tem gente que vai pregar e que quer levantar essa mulher, que ela não largou, que ela continuou. Não, querido, ela quase afundou o seu esposo. Só não afundou o seu esposo porque ele continuava sendo Deus. Perdão, quando ele continuava fiel ao seu Deus. Mas mais do que isso, querido, um pouquinho mais adiante, vem 3 amigos de Jó condoer com ele, chorar com ele, consolar. Elifaz, Bildade, Zofar vieram consolá-lo, vieram condoer. Diz o verso 12: levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto, lançaram pó ao ar sobre a cabeça, sentaram sobre a terra 7 dias, 7 noites, nenhum dizia alguma palavra, pois viu que a dor era muito grande. Sabe, querido irmão, quem conhece o livro de Jó vai saber que esses 3 amigos de Jó passam 7 dias chorando, em silêncio, porque a dor daquele homem era imensa. Mas quando eles começam a falar, começa a acusar Jó: Jó, você pecou, porque se está acontecendo isso na sua vida, é por causa do pecado. Sabe, querido irmão, nós devemos vencer. O diabo, ele está ao nosso redor rugindo como leão, mas ele não é o leão. O leão é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Sabe, querido irmão,
Satanás, ele pode tentar, mas não vai te vencer, porque você é servo, é serva do Deus Altíssimo. Pare de gastar as suas energias lutando contra pessoas, porque na verdade a sua luta não é contra fulano, beltrano. Talvez se levantaram contra a sua vida, mas quem controlou essa situação foi o diabo. Deus está chamando para você sair vitorioso na batalha. Deus está te chamando para você sair vitoriosa na batalha. E a batalha do crente é altamente espiritual. Não nadou tanto para morrer na beira-mar, não. Ele continua sendo Deus. Se coloque em pé, querido. Ele continua sendo Deus. Você é um projeto do Deus Todo-Poderoso. A sua família é um projeto de Deus na terra. Os seus filhos são projetos sonhados por Deus. Não abra mão do seu filho. Não abra mão da sua filha para o mundo, pois são cidadãos do céu. Vamos adorar o Senhor.